BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Nove horas começa agora e já estamos posicionados com nossas equipes em Brasília e em São Paulo para falar sobre as principais informações desta segunda-feira. A gente começa com a Marília Sena, que traz as últimas informações de Brasília. Boa noite, Marília. Marília, me ouve? Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Hoje aconteceu a primeira reunião ministerial no Palácio do Planalto e a ordem do presidente Lula é que todos os seus ministros falem bem do governo para a população. Mas eu conto já já. Obrigada, Marília. E a gente fala também com o nosso repórter Paulo José Ribeiro, que está em São Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. A Receita Federal anunciou mais um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O leilão acontece no próximo dia 28 de março em São Paulo. A gente já volta com mais informações. Obrigada, a gente tem um pequeno delay nessa entrada. O BNews 19 horas vai falar também sobre a tramitação dos projetos, sobre a transição energética no Congresso Nacional. Vamos falar ainda no aniversário do Porto de Paranaguá, no Paraná, que também vai ser pauta do Sul Export, que acontece na semana que vem em Camboriú. Vem com a gente, o BNews 19 horas começa em 30 segundos. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A gente abre essa segunda-feira, direto de Brasília, nós vamos conversar com a Marília Sena, porque o assunto hoje foi a reunião ministerial convocada pelo presidente Lula. Boa noite, Marília, tudo bem? Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, hoje o presidente Lula realizou a primeira reunião ministerial de 2024, reunião que foi convocada na semana passada. Alguns ministros tiveram que, inclusive, desfazer de convites para viagens internacionais, avisaram que não poderiam comparecer para estar nessa reunião hoje. Ela começou às 9 horas da manhã, terminou aí por volta das 14 horas. A gente preparou uma reportagem para falar sobre o porquê dessa reunião, né? O presidente Lula não está satisfeito com as pesquisas que falam sobre a satisfação do seu governo. Vamos assistir. A reunião foi convocada em meio à queda na popularidade do presidente. Nas últimas semanas, os principais institutos de análise, como Genial Quest e PEC Datafolha, divulgaram pesquisas de opinião que mostram a aprovação atual do governo em baixa, enquanto a reprovação está em alta. Uma das preocupações de Lula é que os ministros não têm conseguido efetivamente comunicar à população os resultados da atual gestão. Se as pessoas não falam bem da gente ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar. Então é importante vocês prestarem atenção nos números que o Ricotta vai apresentar, porque eu acho que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu nesse país, contra o pessimismo, muitas vezes vendido através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação.
Antes da reunião em que os chefes de cada pasta discutem com o presidente o planejamento das metas e estratégias da gestão para 2024, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentou um balanço dos feitos do governo no ano passado. Nos setores de infraestrutura, foi enfatizado que no ano passado o Brasil arrecadou o maior volume de investimentos privados da história, 165 bilhões de reais. Na pasta de energia, foi destacada a realização de novos leilões de linhas de transmissão. No setor de transportes, a meta do governo é elevar o índice de qualidade da malha rodoviária para 80%. Na área portuária, Rui Costa destacou que, graças ao trabalho feito no Ministério, é estimado um investimento de 10 bilhões de reais para o setor privado de portos. Claro, é previsto, se aumentar as exportações, se está aumentando o investimento, obviamente vai aumentar o movimento portuário. E os empresários que investem nessa área já perceberam que, para manter esse ritmo de crescimento das exportações, precisam fazer investimentos nos portos. No discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que as medidas tomadas pelo governo até agora são apenas o início e que sua equipe ainda tem que se esforçar para entregar o que foi prometido em sua campanha eleitoral. Mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. Núria, essa reunião foi bem mais amena do que as reuniões ministeriais do ano passado no Palácio do Planalto, mas com uma única ordem, que os ministros falem bem do governo federal para a população. Viajem, revisitem obras, entreguem obras, porque o presidente Lula está muito incomodado com o fato de não estar sendo bem avaliado nas pesquisas de satisfação. Saiu na semana passada a pesquisa Quest e um dado incomodou muito ele, o índice de rejeição, que está ali por volta de 45%. O presidente Lula não está conseguindo chegar a alguns grupos, né, como os evangélicos, e aí hoje ele tomou essa medida que foi reunir os seus ministros. Mas amena por quê? Porque nem todos os ministros falaram. Ela demorou bem menos do que as últimas reuniões ministeriais no Palácio do Planalto, e a ordem foi essa: falar do governo. No final, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, falaram um pouco para a imprensa e repetiram aí essa ordem do presidente Lula. Ele quer espalhar os feitos dele, do governo, para a população, para ver se isso atinge a opinião pública e a opinião nas pesquisas fiquem melhores, né? O ministro Rui Costa foi perguntado, por exemplo, sobre a mudança de meta fiscal. O Congresso Nacional aprovou um relatório para que o governo atinja o déficit primário neste ano, mas isso só é possível com medidas legislativas propostas pelo governo no Congresso Nacional. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que isso não foi conversado, mas que, por enquanto, a meta ainda é atingir o déficit primário. Não vão mudar a meta fiscal. O único tom mesmo foi que o governo tenha mais entusiasmo ali para falar para a população. Entusiasmo que foi um puxão, esse termo entusiasmo foi um puxão de orelha do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para o ministro da Casa Civil. Chamou muita atenção que, no meio da reunião, Geraldo Alckmin enviou um bilhete para Rui Costa durante o seu discurso, pedindo para que ele falasse do governo com mais entusiasmo. A reunião, Núria, eu lembro que foi a portas fechadas, mas em alguns momentos foi aberto ali para a imprensa fazer filmagens. E um desses momentos foi essa fala de Rui Costa, que leu o bilhetinho de Geraldo Alckmin, pensou até que fosse do presidente Lula, mas era do Alckmin. Então, o clima é esse, de arrumar ali a comunicação do governo para ver se faz efeito nas pesquisas. Núria. Obrigada, Marília. Boa noite aí para você. Bom, a gente continua de olho na capital federal, só que agora para falar sobre o Congresso Nacional. Projetos sobre a transição energética devem ser votados nos próximos dias. Os deputados podem pautar ainda para essa semana o projeto de aceleração para a transição energética.
O Congresso Nacional volta a se debruçar sobre o pacote de projetos relativos à transição energética. Ministérios da Fazenda, Meio Ambiente, Indústria e Minas e Energia atuam em parceria para construir planos voltados à descarbonização e à transição e veem como fundamental a aprovação rápida no Legislativo. Para o governo federal, representantes do setor de energia e parlamentares, 5 projetos são fundamentais para a aplicação das diretrizes sobre a transição energética. O problema é que falta consenso para a redação das matérias e 2 desses projetos sequer têm o relator definido. Entre os projetos mais adiantados está o dos biocombustíveis, aprovado na Câmara semana passada e que vai agora ao Senado. Estabelece a mistura de 25% do biodiesel no diesel até 2031 e até 35% do etanol na gasolina e cria um programa de estímulo ao biometano. O relator é o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania. O projeto de crédito de carbono regulamenta o mercado de carbono no Brasil, cria parâmetro máximo para emissão de gases de efeito estufa e as diretrizes para compensar essa poluição. O projeto começou no Senado, passou pela Câmara, onde teve alterações, e voltou para o Senado. Não há definição sobre o relator. O PL Eólica Offshore regulamenta a exploração de energia eólica em alto mar. Aprovado no Senado, teve alterações na Câmara e retornou para a primeira casa. Ainda não há relator. O PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética, cria o Fundo Verde e linhas de financiamento para os programas voltados à transição. A relatoria é da deputada Marussa Boldrin, do MDB, projeto na pauta da Câmara, mas ainda não foi votado. E o projeto do hidrogênio verde estabelece como vai funcionar a produção e comercialização do hidrogênio, produzido a partir de fontes renováveis. A relatoria de Otto Alencar, do PSD. O projeto foi aprovado na Câmara e aguarda a votação do Senado. Tanto no Legislativo quanto no Executivo, você tem ali não uma necessidade, assim, mas um desejo de ganho de prestígio internacional através dessas pautas verdes. O Brasil ele tem uma capacidade enorme de influenciar esse debate, dado o seu tamanho, dado o fato da Amazônia estar no país, assim, grande parte da floresta no país, dado o potencial de energias renováveis que tem no país e por aí vai. Então, o Brasil tem uma capacidade de impacto muito grande em relação a outros países, né? Se você pensar no Japão, por exemplo, qual que é o impacto internacional que o Japão consegue ter em debate verde? Muito pouco, para um país pequeno, um país que não tem tantos recursos naturais assim, enfim. Então, mesmo sendo um país relevante economicamente, não é um país que consegue esse tipo de hegemonia, digamos assim, nesse tema, dadas as condições em que ele se encontra. Ainda falando sobre energia, o Brasil registrou recorde de consumo de energia elétrica por causa da onda de calor deste final de semana. O pico foi na última sexta-feira, por volta das 2h30 da tarde, com mais de 102 megawatts consumidos. As informações são do Operador Nacional do Sistema Elétrico e o recorde anterior era do dia 7 de fevereiro. Tá difícil, mas a onda de calor só deve deixar o país depois da quarta-feira. Até lá, a gente se mantém preparado. Agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter Paulo José Ribeiro, ele que tem informações sobre um leilão da alfândega. Boa noite, Paulo. Às 19 horas, a Receita Federal anunciou mais um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O leilão acontece no próximo dia 28 de março no aeroporto de Guarulhos, na alfândega da Receita Federal do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. E pela primeira vez os lotes serão expostos no saguão do Terminal 3 do aeroporto. A visitação estará aberta nos dias 20 e 21, uma quarta e quinta-feira, das 9h30 da manhã até as 4h30 da tarde, às 16h30. E não há necessidade de agendamento para realizar a visitação. No total serão 129 lotes que incluem eletrônicos como smartphones, notebooks, componentes e periféricos de informática, acessórios para celular, videogame e equipamentos de áudio e vídeo, além de ferramentas, peças mecânicas, itens de vestuário, relógios, pedras preciosas, bicicletas e automóveis.
O leilão será realizado de forma eletrônica através do sistema de leilão eletrônico acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e os licitantes que arrematarem os lotes terão até 30 dias para retirar os produtos que receberam do leilão. O período de recebimento das propostas vai das 8 da manhã do dia 26 até as 8 da noite, às 20 horas do dia 27 de março, no horário de Brasília. Mais informações sobre o acesso, edital, requisitos e como participar dos leilões da Receita Federal você pode conferir no site do BNews, www.portalbnews.com.br. Núria. Obrigada, Paulo. Boa noite. No próximo bloco você vai ver que a exportação de cana-de-açúcar deve ser menor na próxima safra e o recorde de exportações de frutas pelo porto de Pecém, no Ceará. A gente volta daqui a pouquinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou nesta segunda que vai retirar as empresas importadoras de leite em pó do regime especial de tributação. Assim, o produto importado passaria a ter ICMS de 18%. A preocupação dos produtores mineiros é com o aumento das importações do leite em pó vindo tanto da Argentina quanto do Uruguai. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o leite em pó foi o principal derivado lácteo importado pelo Brasil, alcançando volume equivalente a 2,8 bilhões de litros de leite. Essa foi a maior quantidade de leite importada pelo Brasil nas últimas 2 décadas, apesar do país ser um dos principais produtores mundiais de leite, né? Minas aí lidera o ranking de produção com 9 bilhões e meio de litros de leite, quase 30% da produção nacional. Segundo o governo mineiro, no ano passado, as importações de leite em pó por Minas somaram 62 milhões de dólares. E só nesse início do ano, as importações já somam mais de 13 milhões. Vamos ver agora outras notícias dessa segunda-feira? A empresa Hidrovias do Brasil, especializada em soluções logísticas integradas, e a Rumo, principal concessionária de ferrovias do país, fecharam uma parceria para conectar a margem direita no Porto de Santos às ferrovias, o que vai otimizar o transporte de fertilizantes e melhorar a eficiência logística. A Hidrovias do Brasil opera o terminal STS-20, que vai ser integrado ao transporte ferroviário. A estimativa é movimentar todos os anos 500 mil toneladas de adubo, utilizando em média 20 vagões por dia. A CPI da Braskem vai ouvir amanhã o depoimento de Alexandre Vidigal de Oliveira, ex-secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Ele era a autoridade responsável pela fiscalização e monitoramento da extração de salgema na mina da empresa petroquímica em Alagoas. A Comissão Parlamentar de Inquérito
foi instalada em dezembro do ano passado para investigar os danos ambientais causados em vários bairros de Maceió. A próxima safra de cana-de-açúcar, que vai começar em abril, deverá ter recuo de 9,8% em relação ao que foi recolhido na safra 23-24. Os dados foram divulgados durante o 8º Santander Data Agro, que aconteceu semana passada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A previsão é que a safra alcance 656 milhões de toneladas. A previsão de queda acontece por causa das condições climáticas. A Azul Linhas Aéreas pediu para a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que reveja a restrição total para o uso da pista auxiliar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para a aviação comercial. A solicitação foi apresentada na última quinta-feira. O motivo da restrição é aguardar a resolução para a definição das normas de utilização dos aeroportos especiais, no qual se encaixam Congonhas e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eles estão nessa classificação porque ficam em regiões centrais das cidades. A APM Terminals Pecém, operadora do porto de Pecém, no Ceará, registrou um crescimento anual de 14% nas exportações de frutas na última safra. Só em janeiro e fevereiro, últimos 2 meses da safra, os crescimentos foram de 29% e 14%. As exportações de frutas por Pecém começaram no ano passado e envolvem a movimentação em contêineres de frutas produzidas nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Mas tem mais informação ainda no portal bnews.com.br, vamos para lá? Olha só, o Ceará, através da Rede Verde, vai investir 38 milhões de reais em pesquisas sobre energias renováveis. O Porto de Itapuá, em Santa Catarina, adotou veículos elétricos para fazer a vigilância do terminal. O Ministério de Minas e Energia entregou contribuições para o Ministério da Fazenda sobre a reforma tributária. E no Norte e Nordeste, ali, a produção de açúcar e álcool cresceu 12%. Vale lembrar que a safra está quase 90% concluída por lá. Hoje é segunda-feira, tem mais uma edição do videocast Lendárias e Portuárias. É logo depois do nosso jornal aqui na TVB News. Da tecnologia e a necessidade de uma gestão cada vez mais humanizada estão transformando uma das verticais econômicas mais importantes do nosso país. E nesse episódio eu converso com 2 mulheres que junto comigo estão desbravando aí, essa questão de gênero no Porto de Santos, e a gente vai descobrir, será que o Porto é tão masculino assim? Bora lá para mais esse episódio do Lendárias e Portuárias. Hoje você vai conhecer a Edna Pado e a Débora Andrade, 2 mulheres que têm muito a falar sobre o corpo feminino na geografia do Porto. Ambas estão de diferentes formas envolvidas com o trabalho da Ferrovia Interna do Porto de Santos e vão dividir muitas das suas experiências com a gente. Bem legal. A seguir, a gente vai falar de tecnologia com o novo comentarista do BNews 19 horas, Danilo Abundância. E você vai ver também que domingo foi aniversário do Porto de Paranaguá, no Paraná, além também da Companhia Docas da Bahia, Codelba. É rapidinho. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história.
Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. O complexo portuário de Ponta Madeira, no Maranhão, recebeu o navio Berge Olympus, o primeiro para transporte de minérios que usa velas rotativas para reduzir a emissão de carbono. A tecnologia faz parte de um projeto da Vale com a fabricante finlandesa Norse Power e a armadora coreana Pan-Ocean. No Brasil, o Berge Olympus fez a viagem inaugural até o porto de Tubarão em novembro do ano passado. Agora ele embarcou 200 mil toneladas de minério de ferro pela Vale e já voltou para levar o produto até a China. E o Reino Unido deve ter o maior sistema de energia solar montado no telhado do porto de Liverpool. A Peel Ports Group anunciou a instalação de até 63 mil painéis solares instalados em 26 edifícios do porto. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, seria como construir 18 campos de futebol. A quantidade de energia elétrica sustentável gerada, de até 31 megawatts, é o equivalente ao consumo anual de mais de 10 mil residências. A parceria com a E.ON faz parte da meta da Peel Ports Group para zerar as emissões de CO2 até 2050. E a redução nas emissões será de 6.500 toneladas por ano, o que é como tirar quase 2.300 carros das estradas. A gente conversa sobre isso com o comentarista de tecnologia, Danilo Abondanza. Bem-vindo, Danilo, boa noite. Boa noite, obrigado, Núria. Danilo, primeiro, o que tem a ver essa notícia de painel solar e de sustentabilidade com tecnologia? O painel solar é um meio que nós temos tecnológico para você fazer a transição energética, a troca de energia por uma energia mais limpa. Se pensarmos lá no Reino Unido, onde você tem uma matriz energética extremamente poluída, né, e suja, o painel solar ele traz um meio tecnológico de você trazer a busca por uma energia mais limpa, com painel solar, atingindo o objetivo que a Peel Ports tem dentro da neutralização de carbono. E aqui para o Brasil, né, a gente já usa a energia hidrelétrica. Faz sentido ainda um investimento de tecnologia nesse sentido? A grande parte dos portos do país utilizam matriz majoritariamente de energia limpa, né? Como energias eólicas ou hidrelétricas. No Brasil, o desafio que nós temos é muito mais entender na cadeia logística a questão de veículos, caminhões, equipamentos à base de diesel, né, onde tem alta combustão, para justamente você conseguir trazer uma melhor eficiência no porto, no terminal e na sua operação e, consequentemente, você começar a reduzir, não necessariamente trazer um grande investimento em CAPEX para você trazer grandes painéis solares, uns projetos muito grandes, que a redução em si ela não é tão grande quanto acontece no Porto de Liverpool. Sim, e a gente já tem aí, né, alguns portos brasileiros, principalmente no Nordeste, que investem em projetos de energia eólica, por exemplo. Esse projeto de Liverpool também tem aí uma planta eólica, se eu não me engano, né? O projeto de Liverpool ele tem a troca, né, de alguns equipamentos eólicos para aumentar também a matriz energética mais limpa, né, na eólica. E no Brasil você tem o Porto de Suape e o Porto do Pecém que estão trazendo uma transição energética mais limpa. Mas considerando o Brasil como um todo, o Brasil ele precisa trabalhar diversas partes do processo, onde nós temos um grande volume de caminhões hoje que gera uma grande combustão, mas o terminal eu não sou responsável. Não, se não tivesse o terminal ali ou o porto ali, o caminhão não existiria. Ou seja, você tem uma corresponsabilidade na cadeia logística. Então, como que você faz dentro dos equipamentos portuários que você utiliza, como uma stacker para o container, que é de diesel, né, a óleo, e também como caminhão, para você trazer uma melhor produtividade para a operação, uma diminuição do trajeto, uma melhoria. Isso passa por diversas ações em melhoria operacional, que passa por processos, e os processos
você trabalha automação. E quando você tem um nível positivo desse processo, onde você tem já uma característica mais lean, né, você consegue entender se faz sentido uma evolução de uma matriz energética para aquele ponto. Então, trazendo essa questão tanto ambiental como social como principal ponto, né, de característica de você se associar e ser parceiro daquela empresa, seja uma transportadora, seja um fornecedor, independente da cadeia, para justamente você conseguir neutralizar aquilo que você já consome. Perfeito, a gente vai ficar de olho. Obrigada, Danilo. O Danilo vai estar sempre aqui com a gente, comentando notícias que envolvam tecnologia. O Porto de Paranaguá, no Paraná, completou ontem 89 anos. O complexo teve um ano de recordes em 2023 e um ano promissor agora em 2024. O segundo maior porto do Brasil, mais de 6.000 metros de cais e pires, 89 anos. Referência nacional, o Porto de Paranaguá comemorou seu aniversário no último domingo, vivendo um período otimista, com crescimento nas operações e atuação nas exportações do país. Em 2023, o Porto Público registrou a maior movimentação anual em toda a sua história, com 65 milhões de toneladas passando pelos terminais de Paranaguá. O início de 2024 também gerou expectativas positivas. Segundo dados do comércio exterior brasileiro, em janeiro, 37,5% das exportações de cargas do complexo soja, que incluem farelos, grãos e óleo, foram feitas pelo Porto de Paranaguá, desbancando o Porto de Santos, o maior do país, que teve 20,9% do total. Segundo a Portos do Paraná, a autoridade portuária que administra o Porto de Paranaguá, a meta de crescimento para este ano é de 2 a 3% do total movimentado em 2023. O foco principal para alcançar esse objetivo é a inteligência logística e a atração de novos investimentos. A nossa grande obra vai ser o Moegão, uma obra de mais de 600 milhões de reais, que é uma pera ferroviária que compreende onde mais de 200 vagões poderão ser recebidos a cada 4 horas. Isso soma a capacidade de movimentação a 900 vagões dia, aumentando a potencialidade do Porto de Paranaguá absurdamente. Alguns dos investimentos previstos são os arrendamentos portuários. 2024 ainda deve contar com novos leilões. O último arrendamento foi da área PAR-09, de 26 metros quadrados e meio, arrematada no último mês de novembro pelo Fundo de Investimentos QPAR-09, que deverá investir 910 milhões de reais na infraestrutura nos próximos 5 anos. Para esse ano, nós temos 2 demandas de arrendamentos, que é o Par 14, que é o nosso Silão, e também o Par 15, que é onde está hoje a Cargill. Esse arrendamento está previsto para esse ano e a nossa expectativa é que as empresas cheguem a um bom consenso e participem do leilão e façam os investimentos os quais nós estamos esperando. O Porto de Paranaguá vai ser debatido nos painéis do Sul Export, próximo fórum do Brasil Export, que irá acontecer nos dias 25 e 26 de março, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Sul Export tem um pouco de orgulho de falar que ele nasceu de uma discussão aqui na Portos do Paraná. Nós participamos todos os anos desse evento. É um evento muito importante porque todas as demandas do mercado e da logística são debatidas e todos os investimentos que são necessários são colocados. Então, a grande quantidade de pessoas, tanto do governo quanto das empresas da área da logística, fazem parte e a discussão é muito importante e muito válida.
O Sul Export vai ser nos dias 25 e 26 de março na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O fórum vai discutir a economia da região sul do país e vai ter transmissão ao vivo, é claro, aqui na TV B News. Acabou o B News 19 horas desta segunda-feira, mas a informação continua no portal bnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal da TV B News no YouTube. Você fica agora com mais um episódio do videocast Lendárias e Portuárias. Ótima noite para você! B News 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.